Pessoal, olha onde eu estou, passando aqui para conversar um pouquinho contigo. Câmara dos Deputados aprova reforma tributária. E segundo o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, essa reforma trará mais crescimento e geração de empregos para o Brasil. Reforma tributária aprovada no primeiro turno por 382 votos a favor contra 118. Votaram a favor os deputados Marques Beltrão, Isnaldo Bulhões, Rafael Brito, que é o tio Rafa, Daniel Barbosa, Arthur Lira, Paulão e Luciano Amaral. Votaram contra a reforma os deputados delegado Fábio Costa e Alfredo Gaspar. Hoje eu quero chamar a atenção da sociedade e ser um pouco bem rápido. Eu fui marcado em várias redes sociais da direita aqui de Delmiro, também de Alagoas, que eu agradeço pela confiança e por gostar do meu posicionamento e também querer ouvir o meu ponto de vista em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Toda a bancada do Republicanos votou a favor da reforma tributária. Primeiro, quero deixar bem claro que eu não entendo de tributação. Segundo, o texto, que tem 140 páginas, eu não tive acesso a ele. Mas, voltando ao assunto do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, se a bancada do Republicanos toda votou a favor, eu não posso aqui apedrejar o governador de São Paulo. Primeiro, que nós somos de direita. A direita, ela não é o estilo da esquerda. A esquerda só existe um líder, que é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém mais pode discordar e nem votar contra o que ele pensa. O ex-presidente Bolsonaro foi contra a reforma. Isto não significa que, porque Bolsonaro foi contra, o Tarcísio tinha que obrigar os deputados do Republicanos de São Paulo a votarem contra a reforma. Hoje, as pessoas precisam entender essa diferença. À direita, há uma discussão e nós continuemos juntos. À esquerda, se discutir, você é eliminado. Então, é isto que eu quero que as pessoas entendam. O governador de São Paulo, creio que jamais criaria este clima pesado, principalmente com a bancada do partido qual ele foi eleito, mesmo que o ex-presidente Bolsonaro acenasse contra a reforma, esta reforma veio agora no atual governo, ele precisava ser contra? Eu tenho acompanhado nas redes sociais que esta reforma ela não é benéfica para o Brasil. Volto a frisar, eu não entendo. Eu não sou tributarista, não sou jurista, eu sou apenas um repórter, um comentarista político. Por isso que eu estou aqui comentando, porque eu sou político. Eu sou um repórter que falo de política. Então você que está aí achando que o Tarcísio deveria ter sido contra a reforma tributária, começa a pensar diferente. Não é que Bolsonaro acenou contra a reforma, que o Tarcísio tinha por obrigatoriedade ser contra também. Muita gente não entende, eu entendo que aqui no Nordeste as pessoas carregam em seu DNA esse estilo. Por quê? São muitos anos de esquerda e não conseguem enxergar além disso. Eu, Adriano, sou um cara muito flexível. As pessoas sabem do meu posicionamento, conhecem o meu ponto de vista, mas a gente precisa também de uma flexibilidade. A gente precisa primeiro entender. Essa reforma pode ser ruim para todos nós, pessoas de um poder aquisitivo menor. Mas eu não posso aqui dizer que sim, que eu não entendo e nem tive acesso ao projeto. E nós precisamos entender isso. Eu entendo que a gente carrega no nosso DNA a militância, porque nós estamos indo para as universidades militantes,
O professor do ensino fundamental, ele hoje é militante. O do ensino médio é militante. Então, você já carrega no seu DNA a militância da esquerda. Não é apenas um líder que tem que dizer como que as coisas são e que qual rumo precisa seguir. A esquerda já faz isso. Aí precisa que a direita seja assim? Bolsonaro assinou contra. Não significa que todos nós bolsonaristas ou de direita sejamos contra a tudo que a esquerda colocar. Ou temos que seguir tudo que Bolsonaro fala. Não, não pode ser assim. O Lula já faz isso. O Lula, só ele pode pensar. Você pode olhar que não há um líder na esquerda além do Lula. Nós continuarmos pensando assim, vamos ter apenas um novo Lula no Bolsonaro. Então, é preciso que nós tenhamos essa flexibilidade. Os deputados aqui de Alagoas que votaram a favor da reforma tributária, não quer dizer que eles sejam o que estão colocando aí nas redes sociais, que não mereça mais o voto de ninguém. Não é isso. Nós precisamos conhecer a proposta. Eu, no meu ponto de vista, aqui é o ponto de vista do repórter, comentarista de política, Adriano Maciel. Ela não é boa para o Brasil. Este é o meu ponto de vista, mas não significa que esteja correto. Primeiro que eu não li. Como que eu posso falar de biologia se eu não li nada relacionado à biologia, ao estudo da vida? É preciso que a gente tenha o conhecimento. Por isso que eu quero aqui agradecer as pessoas que marcaram o Adriano Maciel, foram lá no @AdrianoMacielDG e colocaram os comentários. São muito bem-vindos. Mas eu não poderia aqui deixar de também expressar, expor o meu pensamento em relação a essa proposta. Muito obrigado.